O telefone tocou às 10 da noite, quando eu já estava prestes a sair do escritório. Era o Dr. Manuel Ferreira, o melhor amigo do meu pai e membro sénior do Conselho da Ribeira e Ferreira Vinhos, a empresa familiar que exportava vinho do Porto há 3 gerações. Ana, vem ao meu gabinete agora. Precisamos de falar sobre um assunto grave que afeta a honra da família, disse ele com voz grave, e eu senti um frio na espinha porque sabia exatamente do que se tratava, o meu amor por Sofia. Entrei na sala privada no último andar do edifício histórico no centro do Porto, com as paredes cobertas de retratos dos antepassados e garrafas antigas de vinho como troféus. Manuel estava sentado atrás da mesa de mogno, o rosto sério sob a luz fraca do candeeiro. Senta-te, Ana. O teu pai não sabe ainda, mas eu sei. Tu e aquela professora Sofia. Isso tem de acabar. A família Ribeiro não pode ser manchada por um escândalo destes. Pensa na empresa, nos contratos, na reputação que o teu avô construiu. As palavras dele caíram como pedras. Eu fiquei paralisada, o coração a bater descontrolado. Como é que ele descobriu? Tínhamos sido tão cuidadosas. Não é pecado, Manuel. É quem eu sou, respondi, a voz a tremer mas firme. Ele riu-se seco. Quem tu és? Tu és a filha do presidente do conselho. Tens responsabilidades. Casa com um homem decente, dá netos à tua mãe e ninguém precisa de saber desta fase passageira. A conversa prolongou-se por quase 1 hora. Ele ameaçou contar tudo ao meu pai, falar com o conselho, bloquear a minha promoção que estava quase a sair. Eu ouvia, mas por dentro fervia. Sem ele notar, ativei a gravação no telemóvel que estava no bolso do casaco. Cada palavra dele ficou registada, as ameaças veladas, os insultos disfarçados de preocupação, o medo puro de que o nome da família fosse arrastado pela lama. Quando saí daquela sala, já passava da meia-noite. O Porto dormia, mas eu sentia que a minha vida acabara de acordar num pesadelo. No dia seguinte, no pequeno apartamento que partilhava com Sofia em Gaia, contei-lhe tudo. Ela empalideceu. Ana, não podes usar isso. O teu pai vai morrer de desgosto. A empresa é tudo para ele. Eu abracei-a, sentindo o calor do seu corpo contra o meu, o único refúgio que tinha. Mas dentro de mim, a gravação queimava como uma bomba relógio. Durante o almoço familiar de domingo em casa dos meus pais na Foz, o ar estava carregado. O meu pai, António Ribeiro, falava orgulhoso dos novos mercados na Ásia. A minha mãe servia bacalhau com natas, o prato de sempre. Eu sorria por fora, mas por dentro repetia as palavras de Manuel. À noite, sozinha no quarto, ouvi a gravação outra vez. A voz dele ecoava: isto não é amor, Ana. É uma doença que destrói famílias. Lágrimas escorriam pelo rosto. Eu tinha de escolher, ficar calada e perder-me mim própria, ou falar e arriscar tudo o que amava. A segunda-feira trouxe a primeira rachadura. No escritório, o meu chefe direto, primo de Manuel, chamou-me para uma reunião informal. Ana, o Dr. Ferreira mencionou que estás com stress. Talvez precises de umas férias. Ou de repensar prioridades. Eu percebi o aviso. O conselho estava a ser preparado. À tarde, liguei a Sofia do parque junto ao Rio Douro. Eles sabem, amor. E vão pressionar. Ela ficou em silêncio do outro lado. Ana, o meu contrato na escola é renovado em breve. Se isto explodir, não terminou a frase. Pela primeira vez, senti o medo dela. O medo que podia virar traição. A semana passou em tensão crescente. Reuniões onde olhares de lado me seguiam. O meu pai chamou-me ao gabinete dele na quarta-feira. Filha, o Manuel disse que falaste com ele. Conta-me a verdade. Eu hesitei, a mão no bolso onde guardava o telemóvel com a prova. Pai, eu amo uma mulher. Chama-se Sofia. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Ele sentou-se devagar, o rosto a envelhecer 10 anos num instante. Ana, isto não pode ser. Pensa na tua mãe, na empresa.
Vamos resolver isto em privado. Resolveu? Eu sabia que não. A gravação estava lá, pronta. Mas usar contra o melhor amigo do meu pai significava guerra aberta. No fim da semana, o conselho marcou uma reunião extraordinária. Eu não estava convidada, mas ouvi rumores nos corredores. Manuel tinha falado. A pressão subia como uma maré. Sofia veio à minha casa naquela noite, os olhos vermelhos. Ana, talvez seja melhor pararmos por uns meses. Só até as coisas acalmarem. As palavras dela cortaram-me como faca. A pessoa que eu mais amava estava a recuar. Eu abracei-a com força, mas dentro de mim a decisão formava-se. Não ia mais esconder-me. A gravação ia ser usada. O preço seria alto, mas a verdade não tinha preço. A reunião do conselho aconteceu numa sexta-feira chuvosa de outono. Eu esperava no meu gabinete, o coração a mil. O meu pai saiu de lá com o rosto cinzento. Ana, o Manuel contou tudo. Eles querem que tu tires uma licença. Sem escândalo público. Eu levantei-me devagar. Pai, eu gravei a conversa. Cada ameaça, cada palavra dele. Mostrei o telemóvel. Ele olhou para o aparelho como se fosse uma cobra. Filha, não. Isso destrói tudo. Mas eu já tinha copiado o ficheiro. Naquela mesma noite, enviei uma cópia anónima para o e-mail do presidente do conselho, o próprio meu pai, e para 2 jornalistas locais conhecidos por investigações de ética empresarial. O fim de semana foi um inferno. A minha mãe ligou chorando. Ana, o que fizeste? O Manuel é como um tio para ti. Eu tentei explicar, mas as palavras não chegavam. Sofia não atendia o telefone. No domingo, fui à casa dela em Matosinhos. Encontrei-a sentada no sofá, a mala feita. Ana, a diretora da escola, soube. Alguém do conselho ligou. Eu não consigo. O meu emprego, a minha família, ela chorava, mas o olhar era de quem já tinha decidido. Traição. A primeira de muitas. Saí dali destroçada, o vento frio do Atlântico a bater-me no rosto. Segunda-feira de manhã, a bomba explodiu. O Jornal Público publicou um artigo curto mas devastador. Membro sénior do Conselho de Empresa Familiar Portuense pressiona executiva por orientação sexual. O link da gravação anónima circulava. Às 10 horas, o Gabinete de Comunicação da empresa emitiu um comunicado. A Ribeiro e Ferreira Vinhos repudia qualquer forma de discriminação. Mas o Conselho ainda não tinha pedido desculpas públicas. Eu entrei na sala de reuniões às 11. Todos os olhares sobre mim. O meu pai estava na cabeceira, Manuel ao lado, pálido. Ana, isto é um desastre, murmurou o pai. Eu sentei-me. Não. O desastre foi o silêncio. A discussão durou horas. Manuel negou, depois admitiu, depois pediu que resolvêssemos em família. Eu reproduzi trechos da gravação no alto-falante. As vozes encheram a sala. Um dos membros mais jovens, uma prima distante, baixou a cabeça. Isto é inaceitável. O meu pai, finalmente, falou. Manuel, peço que apresentes a tua demissão. Manuel olhou para mim com ódio puro. Tu destruíste tudo, Ana. Mas eu não destruí. Eu expus. Às 6 da tarde, o comunicado oficial saiu. O conselho inteiro pedia desculpas públicas à nossa colaboradora Ana Ribeiro por qualquer pressão indevida sofrida. O meu nome estava lá. O escândalo estava oficial. No entanto, a vitória sabia a cinzas. Nessa noite, o meu pai veio ao meu apartamento. Ana, a empresa perdeu 2 contratos grandes hoje. Clientes conservadores. A tua mãe não quer falar contigo. Eu chorei nos braços dele pela primeira vez em anos. Pai, eu não queria magoar-vos. Mas não podia continuar a mentir. Ele abraçou-me, mas o abraço era fraco. Filha, o preço é alto. Sim, era.
No dia seguinte, o meu e-mail transbordava. Alguns apoiavam, a maioria condenava. Sofia mandou uma mensagem curta: desculpa, Ana. Preciso de espaço. O espaço dela era um abismo. A pressão no trabalho tornou-se insuportável. Colegas que antes sorriam agora desviavam o olhar. A minha promoção foi adiada indefinidamente. Eu passava noites em branco a andar pelas ruas do Porto, olhando as luzes refletidas no Douro. A gravação tinha libertado uma coisa dentro de mim, mas também tinha quebrado laços que pareciam eternos. A minha irmã mais nova, Beatriz, ligou de Lisboa onde estudava. Mana, estou orgulhosa de ti. Mas o pai está destroçado. Traição familiar em slow motion. Eu respondi que entendia. Mas entendia mesmo? 2 semanas depois do comunicado, a empresa organizou uma reunião geral para restabelecer a confiança. Eu fui obrigada a estar presente. O meu pai subiu ao palco do auditório antigo. Hoje pedimos desculpas públicas não só à Ana, mas a todos que sofreram em silêncio. Aplausos educados. Mas depois, nos corredores, ouvi sussurros. Ela podia ter resolvido em privado. Agora o nome Ribeiro está na boca de toda a gente. Manuel, embora de missionário, ainda tinha aliados. Um deles, o diretor financeiro, chamou-me ao lado. Ana, se retirasses a gravação da internet, talvez as coisas voltassem ao normal. Eu ri-me amarga. Normal? O normal era eu fingir ser quem não sou. Em casa, a minha mãe apareceu sem avisar. Sentou-se na cozinha, as mãos a tremer enquanto segurava a chávena de chá. Ana, o teu pai não dorme. Os amigos dele no clube de golfe comentam. Eu não te eduquei assim. As palavras dela doeram mais que as de Manuel. Mãe, tu educaste-me para ser honesta. Ela chorou. Honestidade tem preço, filha. A família é tudo. Eu não respondi. Deixei-a ir embora com o coração partido. Nessa mesma noite, recebi uma chamada anónima. Para de destruir a empresa ou vamos pôr coisas tuas. Chantagem. O jogo sujo tinha começado. Sofia reapareceu inesperadamente numa terça-feira chuvosa. Esperava-me à porta do escritório, o casaco encharcado. Ana, eu errei. Tenho medo, mas amo-te. Abraçámo-nos ali mesmo, sob o olhar dos colegas que saíam. Por um momento, senti esperança. Mas no dia seguinte, o jornal local publicou uma foto nossa. Alguém tinha tirado. Executiva lésbica da Ribeiro e Ferreira assume relação. O conselho reuniu-se de emergência. O meu pai ligou-me. Ana, isto está a fugir ao controlo. A tua mãe quer que tu saias da empresa. Saísse? Eu tinha dado 10 anos de vida àquela firma. A traição veio de onde menos esperava. Beatriz, a minha irmã, postou nas redes sociais uma mensagem ambígua, orgulhosa da minha irmã, mas a família precisa de paz. Os comentários explodiram. Alguns diziam que eu era egoísta. Outros que ela me traíra. Eu confrontei-a por videochamada. Beatriz, por que fizeste isso? Ela chorou. Mana, o pai ameaçou cortar a minha mesada se eu não tomasse posição. Medo. Medo que transformava sangue em veneno. O clímax aproximava-se. O conselho propôs um acordo. Eu assinava termos de confidencialidade, recebia uma indemnização generosa e saía discretamente. Eu recusei. Quero a verdade inteira. Nessa noite, sozinha, ouvi a gravação pela última vez. A voz de Manuel já não me assustava. Assustava-me o silêncio da minha própria família. O mês seguinte foi uma guerra de nervos. A empresa perdeu mais 3 clientes. O meu pai envelhecia visivelmente. Eu continuava a trabalhar, mas isolada. Reuniões onde ninguém me olhava nos olhos.
Sofia mudara-se temporariamente para o meu apartamento, mas o medo dela era palpável. Ana, e se perdermos tudo? Eu respondia que já tínhamos perdido o mais importante, a ilusão de segurança. Uma noite, o meu pai apareceu com uma garrafa de vinho antigo da reserva familiar. Sentámo-nos na varanda a olhar o rio. Filha, eu cresci num tempo diferente. O Manuel, ele pensa que está a proteger-nos. Eu servi 2 copos. Pai, proteger com mentiras não é proteger. Ele bebeu em silêncio. Depois disse a frase que mudou tudo: se tu saíres voluntariamente, o conselho pode evitar o processo judicial que Manuel quer abrir contra ti por difamação. Processo. A palavra caiu como bomba. No dia seguinte, o advogado da empresa entregou-me os documentos. Assina e tudo acaba. Eu li as cláusulas: silêncio eterno sobre a gravação, renúncia a qualquer cargo futuro na empresa, indemnização de 6 meses. Sofia leu por cima do meu ombro. Assina, Ana. Vamos começar de novo, longe daqui. Eu olhei para ela. O amor dela era real, mas o medo também. A pressão familiar intensificou-se. A minha mãe organizou um jantar de reconciliação. Toda a família presente. Tios, primos, até o Manuel apareceu, fingindo normalidade. No meio do bacalhau, o tio mais velho falou: Ana, a família perdoa. Mas o mundo não perdoa escândalos. Eu levantei-me. O escândalo não fui eu. Foi o silêncio. Saí antes da sobremesa. No carro, chorei tanto que tive de parar. Sofia começou a afastar-se outra vez. Ana, a minha família em Braga não fala comigo desde a foto. Eu sentia que a perdia devagar. A carreira que construíra com suor evaporava-se. Amigos de infância bloqueavam-me nas redes. A solidão pesava como chumbo. Mas a gravação, agora pública, tinha criado movimento. Mulheres de outras empresas contactavam-me em privado. Obrigada por teres falado. Pequenas vitórias no meio do naufrágio. A decisão veio numa manhã de nevoeiro no Porto. Acordei com Sofia ainda a dormir ao meu lado. Olhei para ela e soube, não podia continuar a pagar o preço do silêncio alheio. Liguei ao jornalista que publicara a primeira notícia. Quero dar uma entrevista exclusiva. Sem filtros. Às 11 horas, as câmaras estavam no meu apartamento. Contei tudo, a conversa com Manuel, as ameaças, o medo da família, a traição de quem amava. Sofia assistiu em silêncio, depois saiu. Ana, isto é demais para mim. A entrevista foi ao ar nessa noite. O país parou. A hashtag Ana Ribeiro Verdade explodiu. O conselho reuniu-se em pânico. O meu pai ligou-me às 2 da manhã. Filha, o que fizeste? A empresa está a ser boicotada. Eu respondi calma: pai, a empresa sobrevive. Eu sobrevivo. No dia seguinte, o conselho emitiu o pedido de desculpas definitivo, assinado por todos os membros, incluindo meu pai. Reconhecemos o erro grave de pressão exercida sobre Ana Ribeiro e comprometemo-nos a implementar políticas de inclusão imediata. Mas o preço chegou rápido. O meu pai enviou uma mensagem: não voltes a casa enquanto não pedires desculpa ao Manuel. A minha mãe bloqueou o meu número. Beatriz mandou uma carta escrita à mão: Mana, eu escolhi a família. Sofia arrumou as malas 2 semanas depois. Ana, amo-te, mas não consigo viver assim. O meu emprego acabou. A porta fechou-se atrás dela. Eu fiquei sozinha no apartamento vazio, olhando as luzes do Douro. A verdade tinha-me libertado, mas também me tinha deixado nua. A empresa ofereceu-me uma saída amigável com indemnização maior. Aceitei. Com o dinheiro, aluguei um pequeno escritório no centro e criei minha própria consultora de marketing inclusivo. Os primeiros clientes foram empresas pequenas que admiravam a minha coragem. Mas as noites eram longas. Eu pensava na mãe, no pai, em Sofia. O amor que tinha perdido.
O preço da verdade era este: liberdade absoluta e solidão absoluta. Meses depois, o Porto parecia o mesmo, mas eu já não era. Caminhava pelas ruas da Ribeira sem medo de olhares. A minha consultora crescia devagar. Uma tarde, recebi uma chamada inesperada: o meu pai. Ana, a tua mãe está doente. Vem a casa. E encontrei-a na cama, fraca. Ela segurou a minha mão. Filha, perdoa-me. Tive medo. O meu pai estava ao lado, os olhos úmidos. Eu também, Ana. O Manuel saiu da nossa vida. Mas tu és a nossa filha. Não foi reconciliação total, mas foi um começo. Sofia nunca voltou. Soube que estava a namorar um homem em Braga. A traição final. Mas eu não a culpava. O medo é poderoso. Eu continuei sozinha, mas inteira. A gravação que gravei naquela noite mudou tudo. Mudou a empresa, mudou a família, mudou-me a mim. Hoje, quando olho para o Rio Douro, sinto orgulho. Paguei caro, mas ganhei-me a mim própria. A verdade valeu a pena? Acha que Ana fez o correto ao revelar a gravação e a sua verdade, mesmo perdendo laços familiares e a relação com Sofia? Verdadeiro ou falso, a honra da família deve sempre vir antes da felicidade pessoal?